nossos pensamentos, nossas vibrações de amor. Desde que aqui entramos, somos envolvidos pela espiritualidade amiga. Aqui sentimos o conforto, a paz nos envolvendo, a harmonia de pensamentos e de sentimentos. Ao entrarmos aqui, devemos entrar com serenidade, sentarmos ouvindo a música suave para começar o trabalho da espiritualidade. Desde esse momento que elas começam a atuar em nós. Quando formos para a sala de passe, nós devemos estar com o pensamento elevado, porque a espiritualidade já começou a trabalhar no salão, para que a gente possa ouvir a palestra, entender, compreender, tirar as dúvidas sobre as perguntas que podem ser feitas depois, para que a gente compreenda de fato tudo aquilo que ouvimos, porque são as mensagens do nosso Mestre Jesus. Como essa página nos diz, tudo que nós podemos fazer de bom, sem precisar ser o doutor no filho. E pedimos nesse momento que Ele abençoe sempre nós, nos envolvendo com a sua luz, com o seu amor infinito, nos aquecendo, nos dando a força que nós precisamos para caminhar a nossa jornada evolutiva, compreendendo, entendendo, fazendo bem, procurando se modificar dia a dia. Deixar que o amor nos envolva totalmente, porque com o amor nós teremos a felicidade e a harmonia que precisamos. Obrigado, Senhor, por isso, por tudo que nós temos, pela espiritualidade que nos ajuda nessa caminhada, que está sempre perto de nós. Todos nós, Senhor Jesus, que estamos aqui com o coração em festa, queremos estar contigo agora e sempre. Que assim seja. E hoje nosso companheiro, e o tema de hoje é iluminação. Vai falar muito de amor, né? Do trabalho, da fé. Uma boa noite a todos. Que o Senhor Jesus, nossos amigos espirituais, possam se fazer presentes, tocando a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos tirar o melhor proveito dessa palestra, não só na parte intelectual, mas principalmente no sentimento, na moral. Bom, o nosso tema de hoje, ele veio tirado do livro O Consolador, que é um livro psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. É um livro bastante interessante, uma vez que ele é dividido conforme o Livro dos Espíritos. É um livro de perguntas e respostas, trata de assuntos de filosofia, ciência, moral e por aí vai, artes. É um livro bastante interessante. Esse tema a gente tirou de lá, iluminação. É um tema bastante interessante porque toda vez que eu me pego pensando em algo desse tipo, iluminação, salvação, evolução moral, fatalmente a gente cai no mesmo lugar. Não importa o caminho que se tome, não importa a religião, não importa a filosofia, não importa a nacionalidade, só importa uma coisa. Que coisa é essa? Um de cada vez. A gente fatalmente vai cair no autoconhecimento, no conhecimento de si mesmo. Só que a gente sempre fala a respeito disso, né? Só que é uma tarefa muito fácil, né? Desde que a gente conheceu o Espiritismo, a gente já se conhece um pouco melhor, pelo menos. Mas é fácil, mas demora. Não significa que seja rápido. E essa tarefa vai durar quanto tempo for necessário. E a gente vai chegar num ponto da iluminação. A iluminação, então, eu já adiantei, seria esse conhecimento pleno de si mesmo, né? Ele é um tema que não é novidade. Ele vem sendo tratado nas religiões, seja ela qual for, antes e depois de Cristo. É tratado nas filosofias, principalmente nas filosofias, né? Se vocês pararem para ler a respeito de Sócrates, a vida de Sócrates, a filosofia que ele pregava, vocês vão ver uma certa similaridade com a filosofia de Jesus também. Do amor, do conhecimento, de fazer o bem.
né, de ser uma pessoa livre. Se a gente parar para os filósofos mais recentes, uns que inclusive dizem que alguns religiosos não gostam muito de conhecer um pouco mais a fundo, que é Nietzsche, filósofo alemão, ele, por ser um pouco enfático, falar um pouco acidamente a respeito da religião, ele também falava de processo de iluminação, ao modo dele. Por ele ter uma frustração muito grande com a religião, ele optou por alcançar esse caminho de iluminação olhando só para si, sem contribuir, sem o contributo da espiritualidade, da fé em Deus e coisas assim. Então ele falava de um conceito que ele chama de super-homem, né? O super-homem seria o quê? Se a gente parar para ler o livro que fala a respeito disso, a gente vai ver uma certa similaridade com Cristo, que é o homem livre, é o homem forte, é o homem que tem conhecimento, é o homem que não se deixa influenciar pela mesquinhez da sociedade. Então, esse processo que Nietzsche propõe também é um processo de iluminação. E tantos outros. E, preparando o tema, como todos nós sabemos, a doutrina espírita nos explica que todos nós somos espíritos imortais. Nós tivemos um momento onde nascemos, né? Deus nos criou. E nesse momento nós éramos simples e ignorantes, que quer dizer que nós não tínhamos conhecimento. E Deus disse para a gente assim, olha, você vai progredir ad eterno, infinitamente. Mas você para progredir, você tem que evoluir em dois aspectos. No aspecto intelectual e no aspecto moral. E é do moral que a gente vai falar um pouquinho mais. Então, no livro dos Espíritos, na questão 115, ele vai falando a respeito que Deus nos criou para a perfeição. E essa perfeição podemos entender como a iluminação. É aquele momento onde todas as sombras que existem em nós, todas as fraquezas, todas as dificuldades, elas não vão mais existir. É aquele momento onde nós vamos olhar a dificuldade do nosso irmão e não vamos nos incomodar com aquilo, por mais que a ofensa seja direcionada a nós, né? Porque às vezes a gente acha, quando começa no espiritismo ou outra religião qualquer que propõe uma reforma, a gente começa a aprender, estudar, frequentar os cultos, as reuniões, seja lá o que for, e vai se achando cada vez mais santo, vai se achando cada vez mais puro. Mas quando chega no metrô, 6 horas da tarde, né? Sai de baixo. Aquela pessoa suada do trabalho, chega bem pertinho da gente assim, ó, e bota assim o braço perto da gente. Aí a gente fica tranquilo, né? Não se incomoda, afinal de contas a gente é evoluído. Ou então aquele momento que a gente está querendo sair, a pessoa planta na frente da porta assim, ó, e não deixa você sair, a porta começa a apitar e você fica naquela aflição. E aí? Cadê a perfeição? Cadê a iluminação? Né? Porque a gente pensa que iluminação é só em momentos assim, ó, estou aqui falando, então sou iluminado. Muito pelo contrário. Quem mais trabalha é o que mais precisa de iluminação. A gente acha que todo mundo que está na frente de um púlpito, acha que está num atendimento fraterno, coordenando uma reunião mediúnica, na mesa mediúnica a gente vai falar a respeito também, a gente acha que essas pessoas são iluminadas. Não, estão todos em processo de iluminação. E não é aqui que a gente vai ver se a gente é iluminado ou não, é lá fora. É lidando com as diferenças, é com aquelas pessoas que a gente não se afiniza. Esse é o processo de iluminação que a gente vai chegar. E no Espiritismo? Falando do Espiritismo especificamente, a gente pode encontrar iluminação só no Espiritismo? Alguém? Ninguém? No Espiritismo é a única religião que a gente vai encontrar iluminação, está certo? Não. Todos os caminhos vão levar a Deus, né? Cada um de acordo com a necessidade de cada um. Mas o Espiritismo em si, a doutrina espírita, a religião espírita, ela não vai levar a gente à perfeição, à iluminação, mas ela vai nos trazer as ferramentas necessárias para que nós possamos cada vez sermos pessoas melhores. Vai nos ensinar a respeitar, a amar, a nos conhecer, a trabalhar contra as nossas más inclinações. A doutrina espírita nos ajuda nesse aspecto. Então, é importante, se a doutrina espírita tem essas ferramentas,
vamos divulgar a doutrina espírita assim, desmedidamente, para todo mundo, porque assim todo mundo fica iluminado. Né? Não é mesmo, gente? Não. A propaganda da doutrina espírita não vai deixar ninguém iluminado. Né? Porque a doutrina espírita é uma doutrina. Se a pessoa não interioriza os conhecimentos, se ela não tem o sentimento que a doutrina espírita faz nascer, de nada adianta. O mundo pode ser espírita, não vai adiantar nada se não houver essa questão do sentimento. Porque a compreensão do aspecto filosófico, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? Isso é secundário. Questões do tipo, o que é mediunidade? O espírito ele conecta pela parte de trás do médium, pela parte de cima. O chakra que ele mexe é o chakra ligado ao ombro ou é o chakra coronado? Irrelevante. Concorda? Porque nada disso vai trazer iluminação. A proposta do espiritismo não é fazer catedráticos espíritas, é fazer homens de bem, homens melhores, homens e mulheres, né? Todos nós. E onde é então que a gente vai observar o conhecimento necessário para que nós possamos ser iluminados? Os Espíritos falam que o único lugar onde a gente vai alcançar as únicas ferramentas no Espiritismo, mas a única doutrina, o único conhecimento que vai nos trazer a iluminação é o conhecimento do Evangelho. Né? Se a gente pensar, o Evangelho é a base de tudo. Se nós pararmos para pensar nas religiões, todas, sejam elas cristãs ou não, elas falam a respeito do amor, elas falam a respeito de amar o próximo, falam a respeito de amar a si próprio, cada um do seu jeito. Né? Mas todas elas falam, mesmo antes de Cristo, Deus já havia preparado o terreno, enviando os mensageiros pré-cristãos para falar a respeito disso. Né? Se pensarmos em Sócrates e Platão e outros filósofos e tantas outras pessoas, Santo Agostinho também, que falava bastante, tudo isso é a base para se alcançar a iluminação. Porque o Evangelho, ele não toca só na mente, ele toca no coração, ele fala de amor, ele fala de sentimento. E é o sentimento que vai fazer a gente se sentir melhor. É a gente olhar para dentro e entender que a gente não é só um espírito intelectual, inteligente. A gente precisa amar. E para amar precisa evoluir esse sentimento. E esse sentimento fica mais fácil evoluir com o conhecimento e a prática, principalmente a prática do Evangelho. O Espiritismo, mas aí o pessoal pode perguntar assim, mas o Espiritismo não é o Evangelho, não é o cristianismo redivivo? Sim. E a proposta do Espiritismo é justamente dar mais força a esse conhecimento, trazendo todos esses outros conhecimentos em torno para que fique mais fácil a gente amar o próximo. Porque uma vez a gente chega assim e fala, olha, você tem que amar o próximo. A pessoa pode até falar assim, tá, tudo bem, vou tentar. Se eu não conseguir, não tem problema. Mas se a pessoa chega assim, isso trazendo a doutrina espírita, falando assim, olha, nós somos espíritos imortais. Nós nascemos um dia, simples e ignorantes, viemos reencarnando, acertando e errando, acertando e errando. Ora, nós estamos em situação um pouco melhor, ora um pouco pior, e quando desencarnamos, o nosso destino vai se dar de acordo com a nossa vibração. Não é com relação à esmola que eu dei, às palestras que eu fiz, a doação que eu fiz acompanhando aquilo. Não vai ser isso, porque fazer isso é muito fácil. Lembra que eu falei do sentimento? Uma coisa é eu chegar e falar assim, toma uma esmola. Então, como eu ia te dizendo, papapá. E outra coisa é eu sentir a necessidade no outro. É eu sentir um pouco da dor que ele está passando, sentir um pouco da necessidade da divulgação da doutrina, do trabalho na casa espírita ou em outra religião, e com esse sentimento ser o móvel para a gente poder fazer uma ação. E isso tudo vai fazer a gente evoluir. Como? Que evolução é essa? Nós temos uma vibração. A vibração que a gente está é um pouco aqui por baixo. Mas na medida que a gente vai sentindo a necessidade, vai entendendo um pouco melhor as dores da humanidade,
e começo a trabalhar para que essas dores sejam amenizadas, eu vou sentindo mais, vou vibrando no Evangelho. E essa vibração vai elevando a minha sintonia, de forma que quando eu desencarno, eu vou para planos superiores. Em contrapartida, se eu não estou preocupado com absolutamente nada disso, cada vez mais ligados às coisas materiais, cada vez mais preso às pessoas no sentido do apego, né? Não o amor, mas o apego, da posse, preso no dinheiro, cada vez mais a minha sintonia vai baixando, porque o Espiritismo explica para a gente que isso aqui tudo é transitório. E aí essa vibração vai ficando mais baixa, vai ficando no nível material das coisas. A gente não vai se importar com ninguém, a gente só vai pensar em nós. E quando a gente desencarna, a gente vai para uma situação ruim. Quem viu o filme Nosso Lar, é uma ilustração bastante clara para a gente perceber qual é a destinação de uma pessoa que não se preocupa com as questões espirituais, né? Então, esse é o conhecimento. E aí agora eu falo assim, ó, você precisa amar o próximo, você precisa sentir o amor, para que a sua destinação não seja aquela, mas seja essa outra. Não fica mais fácil? Por isso que o cristianismo redivivo, o Espiritismo, ele vem trazer esse conhecimento todo para que o Evangelho possa ser mais fácil entrar no nosso coração, na nossa mente, né? Porque em termos espíritas, né, para quem conhece a história do Espiritismo, como nasceu começou uns fenômenos de mesas girantes nos Estados Unidos, e esse fenômeno foi, vamos dizer assim, importado para a França. Kardec, que na época não tinha esse nome, não se atribuía o nome de Kardec, começou a conhecer a respeito, estudar, até que a doutrina espírita nasceu. Os fenômenos em si não trazem iluminação nenhuma. Então, por isso que vocês acertaram muito bem quando falaram que não é o Espiritismo que vai dar iluminação a ninguém. Porque fenômeno espírita, que existe desde que o mundo é mundo, nunca mudou a cabeça de ninguém. As pessoas podem até pensar, mas não é, eu nunca vi nada, eu nunca presenciei um fenômeno desse. Mas, mesmo não presenciando ostensivamente um fenômeno desse, todos nós presenciamos mais ou menos, nem que seja por sonho. Quem não já sonhou com um parente que já nos precedeu no túmulo? É um fenômeno, de certa forma, né, espiritual, que o Espiritismo explica também. E o fato de conhecermos essas questões não vai nos mudar, porque o Dr. William Crookes, não sei se todos conhecem, foi um cientista inglês que era do mais alto conceito na Inglaterra. Ele pesquisou a respeito de uma menina que se chamava Florence Cook, que essa menina fazia materialização de um espírito. O espírito se tornava tangível. Olha só que coisa legal. Isso está escrito, está fotografado, documentado, rendeu a ele a expulsão da sociedade científica da época, porque o que os outros cientistas queriam é que ele negasse, provasse que aquilo era fraude, e ele provou que era verdade, usando métodos científicos. Eu conheço pessoas que eu falo a respeito, mostro o texto, mostro as evidências, mostro quem foi o William Crookes, porque as pessoas podem pensar, foi um charlatão, um interesseiro, ele tinha interesse de mostrar. Pelo contrário, ele tinha interesse em negar, porque foi contratado para isso. As pessoas olham, nossa, que legal, poxa, esse negócio do espírito pode ser que exista mesmo, tem fotos, né? Quantas fotos de materialização, se você coloca no Google, você vê. E não só ligadas ao espiritismo, a outras religiões também, outras correntes de estudo também. Isso muda alguma coisa? A gente vê os montes dos fenômenos. Fenômeno espírita ou fenômeno mediúnico não muda ninguém. Então, adiantando, o que a gente pode encontrar então nas mensagens dos espíritos, dos mortos? Alguma questão que possa nos trazer a iluminação? Porque tem muita gente que pensa assim, não, eu vou lá na casa espírita, porque lá eu posso receber uma mensagem que pode me ajudar a ser uma pessoa melhor. Né? Quem nunca pensou assim? Eu já. Todo mundo acho que já pensou assim. Pelo menos inicialmente. Porque quando a gente começa a conhecer, a gente fica naquela sede, não, eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero aprender. E aí começa a aprender mediunidade e fala, eu quero receber uma mensagem do além também.
Então, tem uns que estão balançando a cabeça assim, Deus me livre, não quero não. O que a gente pode esperar das mensagens dos Espíritos? Iluminação? Como? Não? Sim? Às vezes depende do conhecimento. Depende e muito. Porque normalmente com espíritos que são comprometidos com o bem, comprometidos com a causa, eles normalmente vão te dar um assunto doutrinário. E a doutrina em si não traz iluminação. A doutrina em si é um conhecimento. Você doutrinar alguém não vai fazê-lo evoluído, né? Não vai fazê-lo uma pessoa melhor. Ele vai ter uma série de conhecimentos, mas que se não mudar dentro, no coração, continua a mesma coisa, né? Então o trabalho da autoevangelização, do autoconhecimento, é o que a gente deve procurar, e não procurar mensagens e coisas do tipo. Não adianta ler todos os livros de Joana de Ângeles, não adianta ler todos os livros de Filomeno de Miranda, Emmanuel e todos os espíritos, espíritas ou não. Não vai adiantar, porque o conhecimento, a iluminação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Você mergulha no interior, você observa quem você é, observa as suas dificuldades e cria um método, um plano para que você possa modificar. E é assim que Emmanuel fala, para a gente alcançar a iluminação, é preciso de método, de planejamento, né? Que coisa, a gente fica pensando que iluminação é uma coisa simples. Não, é igual planejar um projeto qualquer. Só que esse projeto está ligado à nossa evolução. É um projeto de vida. E a gente tem que trabalhar nisso. Aí vem aqueles que falam assim, mas eu creio em Deus. Eu sou uma pessoa iluminada. Eu creio em Jesus Cristo, e Maria, e Santo Agostinho, e Kardec. Eu creio em qualquer coisa. Sou uma pessoa iluminada. É verdade? Crer adianta alguma coisa? Fosse assim, todo mundo que cresce em Deus já estaria salvo, né? O fato de crer não quer dizer muita coisa, porque quem crê apenas admite. Eu, por exemplo, como espírita, eu admito que existe vida após a morte. Eu admito que existe comunicação mediúnica. Eu admito que existe influência dos espíritos na nossa vida. Até aí, nada mudou. Mas quem se ilumina, interioriza os conhecimentos do Evangelho, para que esse conhecimento possa fazer luz dentro de nós. Os elementos, para quem crê, a gente precisa sempre de um elemento externo, né? A gente vai precisar sempre, eu creio em Deus, eu creio em comunicação mediúnica, eu creio que os espíritos me ajudam nesse processo. Vamos supor, apenas hipoteticamente, que um dia alguém chega para a gente e fala assim, olha, essa questão de espírito aí, vida após a morte, nada existe. E agora? Cadê a crença? É aquela questão quando perguntam para a gente assim, você crê em Deus? O que você responde? Sim. Eu não. Eu sei que Deus existe. Eu sinto Deus. Porque eu não preciso que alguém diga que Ele existe ou não para que eu possa senti-lo. Porque o mundo inteiro pode dizer que Ele não existe. Mas quando eu olho para uma montanha, quando eu olho para uma criança, olho para uma família, eu sinto a vibração de Deus. Então, quem crê só admite. Mas quem sabe, quem interioriza, quem traz para dentro, esse sim está num processo de iluminação. E é essa a resposta que vocês devem dar. Quando perguntarem, vocês acreditam em Deus? A gente sabe que Deus existe, a gente sente Deus. Esse é o caminho que a gente deve seguir para um processo de iluminação. E por isso não basta crer, é preciso trabalho, né? Trabalho, acordar 9 da manhã, sair para o trabalho, sair 18 horas e voltar no outro dia, 8 da manhã e 18 horas. É esse o trabalho que a gente está falando? Qual é o trabalho então? Caridade. Mas qual? O que é caridade? Caridade é muito amplo. Trabalho na evangelização. Mas o que, gente? Vamos lá, trabalho. O que é trabalho para se iluminar? É o autoconhecimento que você falou. Autoconhecimento é uma forma de trabalhar também. Mas o que? Fazer o bem. Como? Fazer o bem. Fazer o bem.
Então é esse trabalho que vai fazer a gente se iluminar cada vez mais. Por que trabalho? A gente pensa assim, tá, tudo bem, é legal trabalhar, mas por quê? Quem já teve a experiência de ajudar alguém que estava em uma situação ruim, e não precisa ser só pessoas em condição de rua não, moradores de rua não, qualquer pessoa, seja morador de rua, um amigo, um familiar, que você fez um bem para a pessoa e você saiu com aquela sensação assim, nossa, eu fiz uma coisa para a pessoa que é boa para a pessoa, mas eu saí muito melhor do que ela. Quem já teve essa experiência? Muita gente, né? Quem não teve? Acho que todo mundo já teve, né? Então, toda vez que vocês fizeram isso, vocês estavam trabalhando no bem. Toda vez que você tem um amigo, uma amiga, um parente, a mãe, filho, que fala assim, eu preciso conversar, eu preciso desabafar, e você senta do lado e empresta seus ouvidos, mesmo que você não fale uma só palavra, mas você fica ali vibrando positivamente para que tudo dê certo, para que a pessoa fique cada vez melhor, isso é trabalho, isso é sentir o Evangelho. Porque o Evangelho a gente não sente só, como eu já falei, lendo livro, trabalhando na doutrina espírita, seja ou em outras religiões qualquer. A questão da iluminação não vem assim. Ela vem nesse sentimento. E por isso que é importante fazer o bem. Que cada vez que nós nos colocamos à disposição para fazer o bem para o próximo, a gente também sai beneficiado. Só que isso também exige esforço. E aqui o Emmanuel fala que exige o sacrifício de si mesmo. Aí vocês pensam, não, sacrifício é um negócio muito... Eu faço quando dá. Esse é o caminho da iluminação? Esse é o caminho do quê? Do egoísmo, da estagnação. Tudo bem, fazer quando dá já é alguma coisa. É melhor do que nunca fazer, né? Por isso que a gente nunca deve criticar aquelas pessoas que estão, né? E aquelas pessoas que falam somos nós, né? Nós que estamos em processo, procurando cada vez nos tornarmos pessoas melhores, procurando fazer o bem. E aí a gente comete um deslize, e aí um companheiro nosso ou companheira acaba dizendo assim, olha, tá vendo, ó, espírita, fala lá na casa espírita cometendo essa falha aí, ó. A gente não deve agir assim, né? Porque todos nós estamos em processo e a gente precisa ser compreensivo com relação aos outros. E como é que a gente alcança essa compreensão? Em vez de a gente apontar para o outro, porque quando a gente aponta um, é aquela velha coisinha da escola, né? Que a tia Teté ensinava. A gente aponta para um, tem 3 dedos apontando para a gente, né? Então, em vez da gente apontar, mesmo que a gente não tenha ainda condição de fazer uma prece ou vibrar positivamente por aquela pessoa que a gente viu em alguma situação ruim, a gente se ilumina, vai se iluminando, porque vai chegar um momento que a compreensão vem quando nós alcançarmos determinado grau de evolução, a gente vai ver uma pessoa errando e ela vai falar, e a gente vai ter a compreensão do tipo, eu já fui assim, eu já passei por essa necessidade, eu já passei por essa dificuldade, então eu não tenho o direito sequer de falar a respeito, porque eu sei o quanto é difícil o trabalho de se iluminar, o trabalho de se conhecer, é difícil domar as más inclinações, mas a gente está em processo. Então, em vez de eu apontar o dedo, eu vou fazer uma prece para que ele possa superar logo essa situação, ou ela possa superar logo essa situação. Isso é um processo de iluminação. Esse é o conhecimento que a doutrina espírita traz, que a gente precisa sentir, a gente precisa vibrar, e não apenas falar, recitar, repetir, né? Como se fôssemos gravadores que ficamos repetindo questões do Livro dos Espíritos, da Bíblia ou de qualquer outro livro que alguma religião se apoie, né? Então a gente precisa sentir esse bem, essa questão toda, porque a gente vai sentir tanto na forma da manifestação do amor quanto da compreensão com o próximo. A gente vai ter condições de ajudar em vez de atrapalhar, em vez de sermos obsessores, né? Porque a gente fala dos obsessores sempre do lado de lá, mas já parou para pensar que às vezes nós somos obsessores encarnados? E aí, em vez de a gente ajudar no processo de iluminação do nosso irmão, da nossa irmã, a gente está atrapalhando. E pior, se escurecendo, em vez de se iluminar.
né? E esse é o exemplo que Cristo nos deu, é o sacrifício. Claro que Cristo estava numa situação muito superior. Quando o planeta Terra começou a ser formado, Cristo já era perfeito. Então ele veio nos dar um exemplo, é um modelo, como dizem os espíritas, é o modelo e guia da humanidade. Jesus, ele fez o maior sacrifício, foi dar a sua própria vida para mostrar para a gente como que é a manifestação do amor, mesmo numa situação onde ninguém o entendia. Então esse é o sacrifício que Jesus quer, não que a gente não tem condição de dar a nossa vida ainda. Talvez daqui a alguns milhões e milhões de anos a gente tenha, mas essa é a questão, é a gente, na hora que a gente está numa discussão, por exemplo, no trabalho, em casa, a gente entra logo na mesma vibração, aí começa a repetir, e começa a revidar, começa a querer falar mais alto, porque tem um ego desse tamanho aqui, ó, cheio de sombras, cheio de dificuldades, que acha que tem que ser o melhor. E às vezes a melhor coisa é o sacrifício de si, é falar assim, eu estou doido para responder, mas eu vou ficar quieto, porque eu sei, e aí o conhecimento da doutrina espírita vem nos ajudar, porque eu sei que toda vez que eu revido, eu entro na sintonia. Se eu entro na sintonia, é o que ele quer ou ela quer. E aí, em vez de eu ajudá-la a sair desse processo, eu estou contribuindo. E entrando na sintonia, eu estou me afinando também com os espíritos inferiores. Eu estou trazendo espíritos naquela mesma vibração para poder atrapalhar mais ainda o meu processo. Então, às vezes, calar é um sacrifício. Às vezes é difícil, mas a gente tem que se esforçar. Uma outra questão. A razão, ela pode ajudar no processo de iluminação? Pode ajudar? É a única coisa que pode ajudar? Não. A razão, ela é importante, muito importante, porque é a razão que vai nos fazer compreender tudo isso que a gente está comentando, né? É compreender a espiritualidade, a vida sucessivas, a influência dos espíritos na nossa vida. A razão é importante para isso, né? A razão vai trazer um processo de abertura de portas, vamos dizer assim, de levantar o véu, como dizia Galileu, quando questionado pela igreja, né, por que ele questionava as questões astronômicas e que a igreja tinha um conhecimento e Galileu estava trazendo um novo conhecimento. Ele falou o seguinte: eu sou impossibilitado a acreditar em um Deus que me dotou de razão, inteligência e intelecto e me impeça de utilizar. Às vezes no passado a gente era tolhido de usar a razão, né? Porque a razão vai nos levar naturalmente a crer que existe Deus, que existem vidas sucessivas, que a vida não termina aqui. A razão é importante, mas como disse, só isso não é o suficiente, é preciso sentir. E a evolução moral, não só a intelectual, e a evolução moral a gente alcança 3, 2, 1. Fazendo bem, gente. Fazendo bem, na prática do bem, ajudando quem precisa, no autoconhecimento, entendeu? Esse é o processo. Exatamente. Eu quase desisti de fazer a palestra, porque a página já disse tudo, né? É calar quando é ofendido, é ajudar quem está precisando, né? É esse processo que a gente tem que alcançar. A iluminação, ela nasce do sentimento, né? Quando a gente se volta para Deus. Qual uma forma da gente sentir Deus? Já falei de algumas, né? Ajudar uma pessoa e a gente sai muito bem é uma delas. Outra. Todo mundo também. Mas é uma coisa muito mais de você com você mesmo. Hã? Quem falou? Perdoar também. Mas é uma coisa assim, só você com você mesmo, lá antes de dormir. A prece. Toda vez que a gente faz uma prece, façam essa experiência. Quando a gente está em um momento de angústia, ou muito tenso, ou nervoso com qualquer coisa, toda vez que a gente faz uma prece, mas não é aquela prece assim, para nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, não é assim. É uma prece sentida. Você fecha os olhos, você sente
as vibrações do ambiente que você está, pede para que Deus faça você sentir isso, né? Que os amigos espirituais venham ao seu encontro e comece a falar a sua prece. Comece a conversar com Deus. Nesse momento, eu, particularmente, me transporto. Quando eu tenho essa experiência, toda vez que faço uma prece sentida, né? Que às vezes a gente está correndo no dia a dia, às vezes a gente acaba até, eu vou fazer aquela prece deitada antes de dormir. Aí antes do assim seja, a gente já está no 7º céu, né? Sonhando, né? Mas é um processo. E essa prece sentida também vai fazer a gente sentir Deus. São coisas que, assim, não dá para explicar. Não tem palestra que explique, não tem livro que explique. São coisas que vocês precisam, nós precisamos viver, precisamos experienciar. Então, se nós quisermos realmente alcançar esse processo de iluminação, a gente tem que começar a fazer o bem, começar a criar o hábito da prece, sentir Deus. E essa sintonia que a gente vai criando, às vezes a gente fica até meio tímido de fazer o bem, né? A gente fica naquela assim, eu não vou fazer isso, vai que as pessoas falam, vai que o pessoal olha para mim que fique rindo. A gente às vezes tem essas coisas, isso é inerente do ser humano. Mas quando a gente está sentindo Deus, quando a gente sente Deus numa vibração boa, quando a gente sente os amigos espirituais ajudando o nosso processo, a gente vai lá e faz. Porque não importa o que os outros pensam, não importa o que os outros falam. O que importa é que eu estou em processo de iluminação e estou ajudando alguém que está precisando também. Então, para a gente alcançar esse processo, não basta só a razão, é preciso também o sentimento, né? Bom, a gente viu que uma vida é suficiente para chegar à iluminação. Certo? Não? Mas o Félix lá da novela, em 9 meses, alcançou. Ele começou mal pra caramba e terminou bonzinho. Né? Uma vida suficiente. Tem alguns exemplos aí que falam, né? Que em uma encarnação consegue dar um salto bastante grande. Né? O Félix é um deles, estou brincando. A questão é que em uma vida só não é suficiente para a gente alcançar. Por quê? A vida é um segundo, passa muito rápido, né? Eu penso assim, vou fazer 30 anos daqui a pouco, e eu lembro de uns defeitos que eu tinha quando eu era garoto, que eu carrego até hoje e eu não consigo tirar. Eu já tirei alguns, outros não daqui a pouco passa mais 30, e mais 30, e acabou a vida. E aquele defeito que nasceu comigo, às vezes, não sai totalmente, mas ainda tem uma manchinha lá no meu perispírito. E eu fico pensando, e esse é um defeito. Eu trabalhei só o aspecto intelectual, por exemplo, mas e o moral? Né? Se a gente precisa evoluir moral e intelectualmente, e aí, como é que a gente vai fazer tudo? Muito fácil, fica 24 horas, 7 dias na semana dentro do Santo Espírito estudando. Resolve? Não. O que vai fazer a gente iluminar? É o processo e as vidas sucessivas também. Lembrando que quanto melhor for a nossa vida hoje, mais fácil vai ser depois. Lembrem disso, em vez de a gente estacionar, em vez de a gente não se esforçar nesse processo de avançar, de se iluminar, vamos pensar assim, vamos pensar como preguiçoso, entre aspas. A gente pensa, eu vou trabalhar mais agora para ter que trabalhar menos depois. Né? Porque quanto melhor você sair dessa vida, melhor vai ser a sua condição lá na frente. E aí os seus desafios serão outros. Né? Os desafios serão outros. Vão ser difíceis também, mas vamos fingir que é fácil. No plano espiritual também a gente continua evoluindo. Né? A gente pensa assim, mas eu só evoluo quando eu estou na matéria? Não. A gente vê num filme de Chico Xavier, alguma coisa assim, que uma mãe foi receber a carta de um filho que havia morrido. E aí o filho, ele era todo assim, como todo jovem, né? Tinha um linguajar próprio da idade, né? Um comportamento próprio da idade. E de repente, quando ele morreu, ele mandou uma carta assim: querida mãezinha, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. E aí uma pessoa falou assim: mas isso aí não é meu filho não fala assim. Né? Lembra dessa? Alguém viu essa cena no filme de Chico Xavier? Né? Passou?
E aí a gente pergunta assim, mas como que pode? Gente, linguagem é daqui. São coisas que se a gente viajar para o Nordeste, ficar uma semana lá, a gente já vai falar o Oxente. Porque é uma questão, né, de cultura, de hábito, de convivência. Então, linguagem é uma questão muito superficial. E outra, no plano espiritual, nossos sentidos se abrem. A gente começa a ver coisas que a gente não vê hoje. A gente sente coisas que a gente não sente. Né? Nós estamos limitados pelos nossos sentidos, são os 5 sentidos. A gente vai desenvolver ou vai experienciar os outros sentidos que o corpo nos limita. E com essa compreensão maior de vida, de evolução, a gente vai se dar conta assim, nossa, estacionei, eu preciso evoluir. Então eu vou lá para o Ministério da Regeneração, eu vou fazer um trabalho lá, um estudo qualquer, para quê? Porque eu preciso evoluir, porque eu não posso ficar para trás. A questão é que quando a gente vem para cá, para a matéria, a gente esquece, porque o cérebro da gente limita os nossos sentidos. Mas a gente tem aquela breve intuição assim, de que algo a gente precisa fazer, o que a gente precisa melhorar. Mas no plano espiritual a gente também continua evoluindo. E Jesus falava sobre salvação da alma. Né? Nossos irmãos evangélicos falam muito a respeito. Não, para você ser salvo, tem que aceitar Jesus. Né? Quem quer ser salvo, aceita Jesus e coisas assim. O que é a salvação da alma? Alguém se candidata a fazer uma explicaçãozinha rápida? O que seria a salvação da alma? Né? Nós somos espíritas, nós teremos nossas almas salvas? Não? Hã? Espero que sim, ela respondeu aqui. Eu também. Mas o que? Quem fala? Depende dos nossos atos. Mas o que? Jesus fala da salvação da alma. A salvação da alma é o que? Jesus falava de Evangelho. A salvação da alma é interiorizar o Evangelho. Isso vai fazer a nossa iluminação. E aí a gente, vou trabalhar aqui na interiorização do Evangelho, vou contar que os guias espirituais vão me ajudar nesse processo e eles vão trabalhar e eu vou me tornar uma pessoa iluminada. É assim que funciona? Não. Por que não? Porque os guias espirituais, eles não são seres perfeitos. Esse é o primeiro ponto. Então, muito cuidado quando a gente coloca o guia espiritual como uma entidade perfeita, plena, cheia de sabedoria. Eles são, sim, melhores do que nós, mas não são perfeitos. Eles também têm as suas atividades, os seus deveres morais a cumprir, né? Eles têm as suas limitações, só que eles ajudam sim a gente. Só que a ajuda dele é limitada. Por que é limitada? Porque a gente tem o livre-arbítrio. Não adianta o nosso anjo guardião, guia espiritual, ou qualquer nome que queiramos chamar, ficar assim, vai Ramon, faz o bem, vai Ramon, faz isso. E eu fico assim, mexendo no Candy Crush no celular. Não adianta. A gente tem que, peraí, vou jogar Candy Crush depois, vou olhar o Facebook depois, deixa eu fazer a minha parte aqui na questão espiritual. Depois a gente vai ver questões de diversão. Os guias espirituais, eles nos ajudam por quê? Porque quando a gente reencarna, a gente faz um planejamento. Quem já ouviu falar no planejamento, né, que a gente faz antes de nascer? Os nossos anjos guardiães, guias espirituais, eles nos ajudam nesse processo. Eles falam assim, olha, você, Ramon, vai ter que trabalhar essa questão assim, assim, assado, vai nascer numa família assim, vai trabalhar em tal profissão, para que isso possa facilitar o seu processo de aprimoramento. Aí eu, beleza, pode também me levar, faz eu nascer assim, meio calvo também, porque é importante a questão aí da vaidade, eu vou gostar, né? Todo homem adora ser calvo. E aí tem uns que falam assim, que pode fazer com que eu nasça com problemas motores, psicológicos, não sei o quê, porque a compreensão do lado de lá é melhor. E a gente fala assim, quanto mais eu passo por dores, mais rápido eu evoluo. Só que quando chega aqui, meu Deus, por que você fez isso comigo? Eu não merecia isso, né? Mas os nossos amigos espirituais estão ali para mediar essa situação. Então nós fazemos o planejamento. E aí
Vamos supor, Ramon tem um trabalho na casa espírita que ajuda num processo que ele está trabalhando. E aí, eu estou em casa, a Vera me liga: Ramon, você quer fazer uma palestra? Aí eu falo assim: não, hoje não, deixa para a próxima. Eu já fiz uma palestra em janeiro do ano passado, vou fazer outra em janeiro agora, deixa para lá. E aí o nosso guia espiritual fala assim, o meu guia espiritual fala assim: Ramon, não esquece, isso vai ajudar no seu processo. Se você não fizer, vai atrapalhar, você vai estacionar. E aí cabe ao sentimento de cada um perceber o que o guia espiritual está falando com a gente, né? Quanto mais a gente estiver sintonizado com as coisas boas, em prece, no trabalho do bem, a gente vai sentir o que o nosso guia espiritual quer dizer para a gente. Ele não diz para esses ouvidos aqui da matéria, mas ele diz para o ouvido da alma. E aí esse sentimento, opa, peraí, não, eu aceito sim. E aí a gente vai, se dedica, faz o que tem que fazer, porque isso está ligado ao nosso processo também. E esse é a intervenção que o nosso guia faz. Mas eu poderia falar assim: Vera, estou ocupado, eu tenho que trabalhar até tarde, vou trabalhar sábado, domingo e não vou poder fazer palestra. E ela: tá bom, então vou passar para outra que tá. Nunca falou isso. Tá bom. Não precisa falar, velho, senão eles vão achar que eu sou iluminado. E aí eu poderia fazer isso. Não vou fazer, não quero. O guia espiritual: Ramon, é importante. E aí eu falo: não quero fazer, eu quero ficar no Facebook em casa. E aí é uma oportunidade que eu estou perdendo. Meu guia espiritual vai ficar insistindo? Não, né? Porque cada um sabe onde o seu calo aperta. E como a gente inicia esse processo de autoiluminação? A gente falou do que é, o que a gente sente, o que é importante, o que não é. Mas o início, como é que se dá? Vontade, né? Você tem que querer. Perfeito, vontade. Vontade é um sentimento que move todas as coisas, né? Tem um livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele tem umas páginas falando sobre a vontade, que é a coisa mais linda, assim, você entende a importância de ter a vontade de fazer as coisas. Porque às vezes a gente fala assim: eu desejo tanto ajudar na campanha do Quilo, eu acho uma coisa tão bonita, mas eu quero ver, desce ali então, vai lá no mercadinho, compra 1 quilo de arroz e traz aqui. Mas está com calor ultimamente no Rio de Janeiro, né? Aquela coisa, deixa eu ficar aqui no ar-condicionado. Eu tenho desejo, mas eu não tenho vontade. Porque se tivesse vontade, nem ia falar, ia lá, pegaria e trazia, né? A vontade é que vai mover a gente. Isso exige esforço individual. Existe uma questão que ela permeia todas as áreas: zona de conforto. Nós estamos na zona de conforto na questão espiritual. Nós estamos na zona de conforto na questão material. Muitas vezes no trabalho, né? Às vezes as pessoas no trabalho falam assim: eu queria tanto atingir tal cargo na empresa. Aí eu falo assim: o que você fez para alcançar isso? Não, mas primeiro me dá o cargo, depois... Não, primeiro eu faço, depois eu sou reconhecido, né? Às vezes alguns profissionais chegam para mim: Ramon, eu quero ser promovido para um cargo sênior, de função tal. Aí eu falo assim: haja como um sênior. Mas não tem às vezes as pessoas estão na zona do conforto só esperando que as coisas aconteçam, né? E essa zona do conforto não vai levar a gente a lugar nenhum. Dói, evoluir dói. Evoluir exige sacrifício, exige se abster de diversão muitas vezes. Às vezes exige que você acorde cedo, às vezes exige que você durma mais tarde, às vezes exige do seu corpo físico, da fala, às vezes da força para ajudar. Exige sacrifício de todas as espécies. Tem o filme do Bezerra de Menezes, quem viu deve lembrar da cena onde ele estava com o filho doente em casa e uma mãe chega pedindo para ele ajudar o filho dela que estava passando muito mal. Qual seria o pai ou a mãe que com o filho doente em casa largaria o filho doente para cuidar do filho do outro que estava doente? Isso é sacrifício, isso dói. Para chegar nesse estágio, na primeira vez que eu fizer, eu vou ficar com a mente ligada lá o tempo todo. Mas na medida que eu fizer assim, como ele fez: Senhor, está nas suas mãos. Eu vou fazer o trabalho porque o trabalho surge.
né? Como diz André Luiz, quando o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Então o trabalho apareceu e ele foi, entregou nas mãos de Deus e tudo deu certo, né? Então exige sacrifício, exige abnegação, domar as más paixões, né? Uma questão muito importante é o conhecimento dos que nos precedem também, né? Para poder abrir as portas desse esforço. Bom, a questão da doutrinação que nós estávamos falando, né? Que exige conhecimento, que é um processo que não é fácil, exige sacrifício. Às vezes a gente pensa, a gente presencia assim, nas reuniões mediúnicas os esclarecedores, médios, pessoas que trabalham assim, doutrinando, né, na questão do esclarecimento. Às vezes a gente pensa, vou doutrinar o espírito, vou esclarecer o espírito, e também acha que isso está no processo de iluminação, né, de autoiluminação. É um processo muito importante, porque é um trabalho de muita responsabilidade, porque falar para uma pessoa que está passando por dores e dificuldades exige uma preparação espiritual muito forte. Mas às vezes as pessoas, trabalhadores que, não, eu vou trabalhar nessa questão, vou ajudar os espíritos lá, desencarnados que chegam na mesa mediúnica, e dali eu vou sair como Gandhi, perfeito. Não. Para você começar um trabalho de esclarecimento, um trabalho de orientação, não só para os desencarnados, mas para os encarnados também, é preciso antes você começar o seu trabalho de iluminação, né? Hoje em dia, a maior necessidade do homem, Emmanuel pergunta para Emmanuel, qual é a maior necessidade que o homem tem hoje em dia? Alguém sabe qual é a maior necessidade? Amar ao próximo como a si mesmo. Perfeito. Que é tudo que a gente está falando. A maior necessidade é amar ao próximo. Mas para que eu possa amar ao próximo, eu preciso de autoconhecimento. Então essa é a maior necessidade. E uma pergunta para a gente já começar a concluir. Por que a gente está só pensando nisso agora? A gente vê os nossos ícones da sociedade, da humanidade, falando disso há anos e anos. Por que só agora que a gente começou a pensar nisso? Alguém parou para pensar? Por que isso se tornou muito evidente nos últimos séculos? Está mais consciente, né? Porque hoje a gente já satisfez uma série de outras necessidades que tínhamos. Quem estuda administração já ouviu falar na pirâmide das necessidades de Maslow, teoria de Maslow, alguma coisa que estão assim. Apesar de ser um conceito amplamente difundido na administração, Maslow era um psicólogo, que ele tinha uma influência muito forte da psicologia positiva, do existencialismo, e ele falava que tinha algumas necessidades para se alcançar antes de chegar na autorrealização, que ele chamava. A primeira necessidade era fisiológica. Quem vai, em sã consciência, passando necessidades de ordem fisiológica, pensar em iluminação? Ninguém. A gente vai pensar nas questões imediatas. Mas supondo que isso seja satisfeito, a gente vai começar a pensar nas necessidades de segurança. É aquela questão assim, não, eu preciso estar seguro. A questão de segurança da vida mesmo, muitas vezes, né? Se eu estou numa questão de insegurança, como é que eu vou pensar no conhecimento de mim mesmo? Não, primeiro eu tenho que cuidar de mim. Depois eu vou para a questão social, eu preciso de uma família, eu preciso pertencer a algum grupo, eu preciso de amizades, eu preciso ter um companheiro, uma companheira, né? E daí é que eu vou começar a desenvolver autoestima, para no fim chegar à autorrealização. Eu diria que hoje nós estamos no processo da autoestima, estamos trabalhando nessa questão hoje, né? Que é a questão do conhecimento de si mesmo, para depois chegarmos na autorrealização, que ele fala, que eu, fazendo um paralelo, chamei de iluminação. Eu vou adiantar um pouquinho, para concluir. O Emmanuel fez uma frase que eu achei bastante interessante, que eu gostaria de concluir com ela, né? Que ele começa assim, que a gente pode esperar inovações religiosas, até porque o Evangelho do Cristo ainda não foi compreendido. Quem achava que compreendia o Evangelho plenamente, está enganado. Emmanuel fala que ele não foi totalmente compreendido, mesmo depois de tantos anos. Então a gente pode esperar questões novas a vir aí pela sociedade, né, na questão espiritual. Só agora o homem começa a aprender pela dor, porque a dor é que vai fazer a gente evoluir,
né? Isso aí já é um tema de uma outra palestra. A evangelização da alma coletiva, né? A gente pensa, vamos implantar um novo sistema econômico social, porque esse sistema capitalismo selvagem é uma agressão à sociedade. Nada disso adianta. O que adianta eu colocar um ser egoísta num sistema A, muda o sistema, o ser vai continuar egoísta. Então, se a sociedade não se iluminar, não se conhecer, sistemas vêm, sistemas vão e nada muda. Vai continuar tendo manifestação, fechando a Rio Branco, atrapalhando o trânsito do mesmo jeito. Para a nova era, a evangelização da alma coletiva para a nova era de concórdia e fraternidade somente poderá efetuar-se de modo geral no terceiro milênio. Qual é o milênio que a gente está vivendo hoje? Terceiro milênio. A gente está num momento da sociedade, da humanidade, muito, muito, muito importante. Por isso que esses temas se fazem muito presentes nas palestras, na mídia de modo geral, nos livros. Os espíritos afundam a gente nesse conhecimento, porque não dá mais para esperar. Porque se a gente não começar a se iluminar agora, a questão vai ficar ruim. A gente vai ter que abrir passagem para o progresso. Eu não quero ficar para trás no progresso, então eu prefiro agora começar esse processo de iluminação. Qual o plano que cada um de nós já traçou em 2014 para essa iluminação começar? Essa é a reflexão que a gente gostaria de terminar. Que Deus abençoe a todos. Vamos passar. Então vamos passar então para a segunda parte.